Bom, graça e paz aos irmãos. Amém. Prazer estar aqui nesta manhã. Deixa eu só dar uma sinalizada aí do material que está à disposição. Os irmãos têm razão, nós somos gente de carne e osso, uns com mais carne, outros com mais osso, dependendo da pessoa. Então, esses dias eu estava aí junto com um irmão bem magrinho, né? E outro bem mais forte. Aí eu fiz logo a interpretação teológica necessária no contexto, falando que aquele magrinho, ele era o templo do Espírito Santo. Eu já estava para a catedral e o outro estava para a basílica. A coisa realmente era muito mais ampla. Mas para a gente tem algumas recomendações interessantes. Acho que alguns conhecem, outros não. A gente desenvolveu um material que foi até para a Universidade de São Paulo, o problema do mal no Antigo Testamento, com foco no livro de Abacuque, essa questão do pecado, sofrimento, qual é o escopo da compreensão desse assunto, nas diversas possibilidades de interpretação, o que o Antigo Testamento fala, e uma avaliação mais detida no livro de Abacuque, material que vai estar à disposição para todos vocês. Dentro do tema do congresso, aqui tem três nomes, dois muito destacados, o Wayne Grudem e o Thomas Schreiner, A Origem, Confiabilidade e Significado da Bíblia, um livro relativamente pequeno, com um resumo geral do que realmente importa sobre o assunto, para a gente ter uma visão adequada da realidade. Também mais um livro que Vida Nova publicou. Esse aqui parece coisa brincadeira, mas é sério, né? Você sabe que a gente tem um dos desafios de transmissão da palavra divina, é exatamente transmitir dentro do novo contexto, uma nova linguagem. E hoje, a molecada aí, os adolescentes, estão tudo assim, alguns aí num esquema muito ligado a essa tropa de adolescente emo dos dias de hoje, né? Seguramente alguns não entenderam, tem que orar para que haja interpretação, né? Eles entendem muito bem a linguagem desse tipo de revista em quadrinho, mangá, que é propriamente japonesa, mas que já se espalhou pelo mundo. É uma coleção de 5. Eu tive uma experiência lá em casa, né? A minha filha não leu, ela devorou, né? Ela com 8, 9, agora com 10 anos de idade. Foi até um trabalho, quando saiu o último, aí eu cheguei em casa, precisava rapidamente trazer, muito útil, e é bom, porque muitas dessas histórias não têm um controle de qualidade, e esse material é muito bem feitinho, muito bom, e é bem recomendado. Achei que alguns conhecem, outros talvez não, uma Bíblia de estudo que a gente desenvolveu na Vida Nova, chamada Esperança. Essa Bíblia é muito útil porque ela é prática, objetiva e contextualizada. Perguntas que as pessoas não crentes fazem, pessoas que são novas na fé e querem saber, né, que envolvem perguntas de alguém que vem de um pano de fundo católico, espírita, secular, né? Se Deus é um só, por que tem tantas denominações? O que a Bíblia fala sobre drogas? É verdade que Deus rejeita os homossexuais? O que a Bíblia responde sobre isso? Quais são, né? E inclusive as doutrinas fundamentais sobre Deus, Cristo e Bíblia também tem as perguntas mais importantes, com o texto destacado ali, né? Também um estudo simples que pode ser, por exemplo, essa aqui: será que os espíritos maus têm poder para prejudicar as pessoas? E a gente então, o texto de Marcos vai falar sobre o assunto, e há um pequeno estudo dirigindo inclusive para um comentário, é muito útil, prática e objetiva. E finalmente, o projeto que a gente desenvolveu, que é chamado o Rota 66, um estudo nos 66 livros da Bíblia, Bíblia de estudo comentada em áudio. Isso aqui é o santo remédio contra o trânsito. Você fica parado, mas você fica menos revoltado porque você escuta. Então são 613 estudos, que tem 13 CDs com o livro que acompanha, CDs em MP3, 250 horas de estudo, e que apresenta um comentário bíblico a partir da Escritura, explicando o texto, 2.500 perguntas respondidas, e você pode ter acesso, e é também bastante descontraído e bem humorado. Na hora que os amigos de Daniel são colocados na fornalha,
O título do estudo é Temperatura Máxima, e a pessoa tem que acompanhar, né? Deuteronômio 6 diz: nem pau, nem pedra, nenhum ídolozinho, e aí vai falar da idolatria, e assim, né? Jeremias, na hora da invasão babilônica, está chorando, porque o pessoal acha que tem imunidade, que nunca vai acontecer nada. O título do estudo é Imunidade para Lamentar, e aí a pessoa tem que acompanhar. Então, Rota 66 está sendo traduzido para o espanhol, para o inglês, para o chinês, mandarim, deve sair o Novo Testamento em chinês. Se você não gostar do português, a gente manda em chinês para você, não tem problema. E vamos iniciar um piloto em árabe, agora tentando abençoar também o pessoal lá do Oriente Médio. Então, graças a Deus, irmãos, orem por nós aí, para que Deus de fato abençoe essas iniciativas de fato alcançar. Nós estamos inclusive visitando líderes da igreja chinesa perseguida agora no final do mês. Tivemos 2 vezes na China, exatamente com o objetivo de fazer com que tudo isso venha a alcançar a maior necessidade da igreja chinesa de hoje, que é exatamente a questão da liderança, do desenvolvimento dos líderes, que em algumas igrejas fazem fila para trocar um com o outro para usar a Bíblia. Essa semana você usa a Bíblia, semana que vem sou eu, estou na fila, eu vou usar o mês que vem, porque a quantidade de Bíblias disponível para a igreja chinesa, ela é absolutamente limitada. Mas, meus queridos, vamos ouvir um pouco a palavra de Deus a partir do Salmo 119, 97, que diz o seguinte: como amo a tua lei, ela é minha meditação o dia todo. Teu mandamento me faz mais sábio do que meus inimigos, pois está sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque teus testemunhos são minha meditação. Sou mais instruído do que os anciãos, pois tenho guardado os teus preceitos. Desvio os pés de todo o caminho mau, a fim de obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois és tu que me instruis. Como tuas palavras são doces ao meu paladar, mais doces do que mel em minha boca. Por meio dos teus preceitos alcanço o entendimento, pois rejeito toda vereda de falsidade. E só para lembrar, o 105, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que Deus abençoe o nosso coração, já que estamos pensando nessa realidade da palavra de Deus, na sua origem, na sua confiabilidade, no seu significado. Vamos pensar um pouco sobre isso nesta manhã. Antes que eu me esqueça, para lembrar 2 coisas importantes para os irmãos. Uma, que nós estamos à disposição de vocês, tanto para apoiar os irmãos aqui no projeto lá do Seminário Servo de Cristo em São Paulo, como também hoje estamos ajudando o Seminário Batista do Sul do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Então eu estou indo embora amanhã cedo, segunda estou de volta. Nesse momento estou dando 2 cursos lá, e o semestre que vem também, e também estamos abertos aí para auxiliar os irmãos. E a segunda é um anúncio, convite. A Rádio Transmundial vai fazer um congresso em Israel. Congresso em janeiro de 2014. O Dr. Shed vai estar presente, pastor Itamir Neves, eu, e também um rabino messiânico, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Uma viagem onde se visita os pontos importantes, um pouco diferente das outras viagens, porque a gente visita museu, ruínas, que geralmente os grupos que são mais turísticos visitam, aquilo que todo mundo costuma visitar. Vai ser do dia 3 ao dia 12 de janeiro, e o tema dessa conferência, congresso, viagem é Raízes da Nossa Fé, entendendo o pano de fundo, a realidade histórica, teológica da fé cristã a partir do seu contexto original. Então, os que tiverem algum interesse, a gente pode dar informações mais específicas na sequência. Mas, meus queridos, vamos lá. Como é que a gente deve entender a Bíblia? A lei de Deus, essa palavra revelada que o salmista decanta de maneira tão particular e especial, como nós vimos aí no Salmo 119. Acho que a primeira coisa importante é entender
o que é a Bíblia em termos daquilo que a gente chama de revelação de Deus. É importante deixar claro que Deus se fez conhecer, se deu a conhecer de maneiras distintas e diferentes na história da trajetória humana. Nós temos a primeira ideia de revelação de Deus, que muitas vezes é chamada de revelação geral, que eu prefiro chamar de revelação de Deus na criação, que é aquela ideia que aparece no Salmo 19, que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia conta isso ao outro dia, mostrando que aquilo que a gente pode saber sobre Deus está claramente revelado na criação, que é o argumento de Romanos capítulo 1. Aquilo que se pode conhecer de Deus claramente se reconhece por meio das coisas que foram criadas. Por isso, os pagãos do tempo de Paulo são considerados claramente indesculpáveis, porque a existência de Deus, o seu eterno poder, bem como a sua divindade, claramente se percebe por meio da criação. Então, no fundo, todo mundo sabe que existe algum poder divino por trás da realidade, como gostam os estudiosos de chamar, fenomenológica do mundo, aquilo que aparece aos nossos olhos. Portanto, essa revelação na criação é importante, porque ela nos mostra que todo mundo, no fundo, sabe que Deus existe e que Ele é poderoso. Tanto é que é interessante que é muito difícil você encontrar um ateu pacífico, porque o problema da pessoa que se diz ateísta é que ele não está brigando com você, ele não está brigando com algum grupo de pessoas, está brigando com alguma coisa dentro dele mesmo. Por isso é que tantas vezes uma pessoa realmente ateísta é tão estressada e reage de uma maneira tão complicada. Já viu alguém bravo, por exemplo, tentando provar que Papai Noel não existe? Não, eu não acredito, é um absurdo, onde já se viu? Porque é lógico que Papai Noel não existe, então ninguém fica nervoso para dizer uma coisa dessa. Mas quando alguém vai combater a existência de Deus, geralmente a gente percebe um sintoma diferente de uma pessoa que está reagindo emocionalmente às suas experiências de religião institucionalizada que não foram muito agradáveis. Segunda coisa importante para entender sobre a revelação de Deus. Deus se revela também por meio do próprio ser humano. Por quê? Gênesis 1, 26 vai dizer o quê? Nasce Adam Betsalmeinu Kidmuteinu. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quer dizer que o ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. O ser humano tem espiritualidade, o ser humano tem senso estético, ele tem referências éticas, ele tem consciência de si mesmo. Todo ser humano sabe que é um ser humano. O cavalo desconhece a sua cavalice, pode perguntar para qualquer um deles, exceto os cavalos de 2 pés que estão no campo de futebol, aí esses é um outro departamento. Então, ser humano, tendo sido feito à imagem de Deus, ele tem uma referência moral para si mesmo, ele aponta para uma realidade além de si, que não é só a observação na criação, ele tem um senso moral. Não há um ser humano nesse mundo que não tem a capacidade de se indignar com alguma coisa. Ele pode ter as coisas no lugar errado, ele se indigna com um negócio que não é tão importante assim, como algum pênalti roubado de algum dos campeonatos que a pessoa teve aí, mas ele vai seguramente ficar aborrecido e chateado. Nesse sentido, há um senso estético, ético, de consciência de si mesmo, que aponta para uma realidade superior. Há uma referência a Deus na própria ideia da imagem de Deus em nós. Além disso, vale a pena lembrar do que diz Atos 17, 28, quando Paulo vai chegar, pregar o evangelho em Atenas, e vai falar com aqueles atenienses que eram pagãos gregos. E Paulo, quando vai evangelizar essa turma, ele não vai de Bíblia na mão,
Ele não tem um procedimento de desfilar vários versículos para essas pessoas, até porque eles não vão entender nada disso. Ele entra no Areópago, vai num lugar que é um lugar dos antigos gregos em Atenas, cheio de estátuas, divindades, e mais ou menos como um evangélico assim, entrando numa espécie de lugar de feitiçaria e magia. E Paulo lá vai encontrar o ponto de referência mais próximo para ele falar do evangelho. Ele encontra o altar ao Deus desconhecido, e ele vai dizer que esse Deus que eu estou anunciando para vocês é exatamente esses que vocês têm falado, e eu quero dizer que nele nós existimos, nos movemos, ele é que desloca os povos para lá e para cá, ou seja, a história de vocês está na mão do Deus que eu estou anunciando. Portanto, a ideia é que Deus se fez conhecido na história da cultura. Paulo vai falar para os atenienses, ele começa citando lá o Gilberto Gil, o Djavan, os cantores, vamos dizer, a literatura deles da época como ponto de contato inicial. Deus é conhecido na criação, Deus é conhecido porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus deixou suas marcas na história da cultura. Muitos missionários que vão evangelizar diversos povos, aí, e em vez deles chegarem naquele estilo de zagueiro argentino no final da Copa do Mundo, assim, entrando por trás, sem bola, com direito a cartão vermelho, eles encontram um ponto de referência para trazer uma relação de proximidade em relação ao evangelho. Agora, é claro que essas revelações que a gente encontra na criação, no ser humano, na história da cultura, são insuficientes para que esses povos ou pessoas tenham a salvação. São referências importantes onde a gente pode entender que as pessoas sabem que Deus existe, que Deus agiu na cultura, existem elementos que estabelecem relação e proximidade com o evangelho, mas são insuficientes. Por isso devemos destacar que Deus se revelou mais especificamente, ainda de duas maneiras que merecem uma atenção. Uma, Deus se revela particularmente em Cristo Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vemos aí o que Colossenses 1, verso 15, além de João 1,14, vai nos dizer que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ninguém conheceu a Deus mais plenamente a não ser por meio daquele que Deus escolhe para ser a sua manifestação entre nós. Então, a encarnação de Cristo significa uma presença, uma realidade, uma manifestação de Deus entre nós, que envolve uma revelação particular no eixo da história, que nós não temos acesso a ela fisicamente, mas como comunidade cristã, Cristo nos é revelado pelo seu Espírito que age em nós. Além disso, nós temos agora, sim, a revelação de Deus nas Escrituras, porque a revelação quer dizer que Deus se dá a conhecer. E nas Escrituras, nós temos uma revelação particular e diferenciada, que é uma revelação mais específica, não só da existência de Deus, não só do poder de Deus, mas do que Deus quer que nós saibamos sobre Ele e a sua relação com o ser humano. É possível conhecer sobre a existência de Deus, sobre o poder de Deus, sobre as marcas de Deus na história da cultura, aquele livro tão interessante, Fator Melquisedeque, que apresenta várias histórias que merecem ser lidas e que Vida Nova também publicou. Mas a ideia de que Deus se revelou a nós de maneira muito específica por meio daquilo que nós vemos nas Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento. Uma revelação objetiva dentro da história, a maior parte dos teólogos gostam de chamá-la de proposicional, e que apresenta a realidade de onde veio o nosso universo, quem somos nós, qual é a nossa origem, qual é a origem dos nossos problemas, o que Deus fez na história
para resolver os nossos problemas por meio da história de redenção que começa na antiga aliança com o povo de Israel até a bendita manifestação de Cristo Jesus, seu Filho, nosso Senhor, trazendo vida, perdão, salvação e vida eterna, que ninguém vai ter acesso a isso, a não ser por meio da Escritura Sagrada. Então, nesse sentido, a Escritura Sagrada tem um destaque fundamental como a revelação de Deus para a humanidade conhecer a sua origem, de fato, os seus problemas e a solução para os seus problemas. Quando a gente entende isso, a gente vai descobrir a realidade de que essa revelação de Deus é possível mediante aquilo que a Bíblia apresenta como sinal da graça de Deus. Deus, na sua bondade, manifesta a sua graça, e a sua graça que permite que Ele se revele a nós. Nesse sentido, como vai claramente fazer a distinção, e uma coisa tão importante para a gente saber, o próprio Wayne Grudem vai fazer uma distinção muito historicamente reconhecida na teologia entre graça comum e graça salvífica. Essa graça comum diz respeito a tudo aquilo que vem de Deus para beneficiar o ser humano, que não conduz diretamente à salvação. Ela é dada igualmente a todo tipo de pessoa. Por exemplo, a chuva cai sobre os bons e os maus. Todas as pessoas têm acesso à realidade da existência de Deus. Todas as pessoas são abençoadas por Deus em vários sentidos. Por isso que a gente às vezes não entende, dependendo da maneira da pessoa pensar, ele fica confuso. Um dia eu vi uma escola evangélica, por exemplo, que estava tentando descobrir qual era a base bíblica da matemática. Então, eles tentaram fazer uma argumentação teológica que a gente podia fazer conta de matemática, que não era pecado. Porque a Bíblia diz que Deus acrescentava a cada dia os que iam se convertendo, que as águas do dilúvio foram diminuindo, e Deus haveria de multiplicar a descendência. Mas aí quando chega, em potenciação, radiciação, cálculos numéricos, integral, números diferenciais, números negativos, aí o negócio fica complicado. Quem sabe a ti, Senhor, elevo a minha alma, elevado a 4, não sei. A gente pode tentar criar aí uma geometria analítica evangélica celestial, mas a ideia não é essa. Por que é que a gente pode ficar tranquilo? Porque Deus, por ter sido o homem criado à sua imagem e semelhança, e porque eles desfrutam dessa realidade da graça comum, muita coisa boa no sentido intelectual, no sentido cultural, é feita pelas pessoas porque elas são a imagem de Deus. Por isso que às vezes eu vejo uma neurose, porque hoje em dia tudo que existe é do diabo. Os irmãos já repararam isso? É uma coisa impressionante, é uma neurose total. Esses dias alguém me perguntou: pastor, a televisão é do diabo? Eu respondi: se ele comprou e pagou é dele, senão vai dar muito problema. Porque é um negócio complicado, tudo tem símbolo, tem medo, tem isso, tem aquilo, porque pode ter conotação. Bom, o símbolo pagão místico mais famoso é o círculo. A sua cabeça parece um símbolo pagão, mas ela não é, pelo menos eu espero. As rodas do seu carro, todas elas simbolizam algum tipo de magia também. Aliás, tem uma delas guardada, escondida, oculta lá dentro, o famoso step, o nome dá até medo, Então, a gente não pode caminhar nessa direção, porque isso é um desvio de percepção daquilo que de fato Deus nos ensina. Então, tanta coisa boa existe, deve ser percebida como sinal, ainda que às vezes apagado e tardio, da criação de Deus e da ação de Deus através da história. Como cristão, a gente deve prestar atenção nisso, ver o que pode ser aproveitado, o que pode ser elogiado, e até estabelecer a ponte, a conexão, para completar o conhecimento de Deus com o Evangelho. Portanto, a graça comum, que mostra por que uma pessoa que nunca creu em Cristo é tão inteligente na escola, ou é capaz de fazer construções, como os irmãos de Niterói sabem muito bem que o senhor Oscar Niemeyer fez, e de fazer tanta atividade cultural e artística, porque é criado por Deus, a imagem de Deus, e tem capacidade que Deus deu. No entanto, a graça comum é insuficiente para levar a pessoa para perto de Deus do jeito que Deus deseja. Ela não conduz à salvação. Somente a graça salvífica, e para isso é absolutamente necessário entender o Evangelho de Cristo Jesus,
as boas novas da graça de Deus revelada para o perdão dos nossos pecados que a Escritura nos apresenta. Pensando na Bíblia, acho que vale a pena a gente tentar entender agora essa revelação escrita, qual que é a referência fundamental que a gente deve ter para compreender a Escritura adequadamente. Muita gente lê a Bíblia incorretamente e tem várias maneiras indevidas de perceber o texto sagrado. Há pessoas, por exemplo, que fazem o que a gente chama de uma leitura liberal do texto sagrado. Que leitura é essa? É uma leitura que entende que a Bíblia é um livro de manifestação religiosa, mas que a compreensão adequada dele passa por um outro filtro que é superior ao texto. No século XVI, a Europa começou a receber uma influência de uma nova maneira de ler e entender o mundo, que foi chamada a maneira racionalista de entender a realidade, que teve impacto maior a partir do século XVII, com o pensamento do senhor René Descartes, que viveu de 1596 até 1650. O senhor René Descartes fez a seguinte observação no seu famoso livro Discurso do Método, que as coisas verdadeiras mesmo são aquelas das quais nós não podemos jamais duvidar. E uma coisa da qual a gente não pode duvidar é aquilo que foi absolutamente comprovado pelas leis da razão. Assim, Descartes, depois Spinoza e mais tarde um rapaz, não sei se muito simpático, conhecido como Immanuel Kant, desenvolveu uma forma de pensar que sugeriu que toda a realidade precisa ser apenas entendida a partir das referências da razão. Então a cultura europeia, especialmente no século XVII e XVIII, e ela se desdobrou para todo mundo, entendia que alguma coisa que não fosse racionalmente entendido e explicado, aquilo estava fora do parâmetro de algo confiável, que não merecia consideração. Depois a filosofia mudou a sua maneira a sua trajetória, sugerindo que aquilo que o nosso amigo Blaise Pascal, tão inteligente, um rapaz já que aos 16 anos de idade já inventou a máquina de somar, e tem gente que com tantos anos não aprendeu nem a usar ainda, mas Pascal inventou logo, né? Ele fez cálculos matemáticos impressionantes e ele é o iniciador da chamada diversidade metodológica na história do pensamento ocidental. Pascal disse que o coração tem razões que a razão não conhece e que a gente não pode confundir o que ele chamava de espírito de finura com espírito geométrico, que a gente entende matemática ou matemático e outras coisas se entende a partir de outras referências. Aí, o próprio pensamento sugeriu que não dá para a gente entender o mundo todo a partir da realidade racional, mas os estudiosos liberais não passaram por essas lições. Eles acham que o texto bíblico tem que ser absolutamente definido pela percepção exclusiva do racionalismo lógico. Qual é o problema? O problema é que a vida é mais do que realidade racional. A realidade que faz parte do fenômeno humano, da realidade da história, não pode se circunscrever a leis da lógica abstrata. A realidade é muito mais do que isso. Ninguém explica o amor que uma mãe tem pelo seu filho, por um nenê, dando aulas de álgebra linear para explicar como é que isso funciona. Não dá raiva, né? Às vezes você está escutando umas palestras e o pessoal vem explicar o amor de um modo como uma certa quantidade de adrenalina que combina com não sei o quê, para lá você dá vontade de mandar o cara passear, né? Isso não é racionalmente explicável. Não dá para explicar a liberdade, não dá para explicar o senso de admiração que a gente tem no mundo, não dá para explicar a experiência do sublime. A razão não consegue nem comprovar que você sonhou de noite, não tem nenhum teste científico que prova que ninguém sonha, e todo mundo sabe que todo mundo sonha, a não ser que todo mundo esteja mentindo, enganando-se a si mesmo, é impossível. Então existem os limites da avaliação racional do mundo. Portanto, a maneira como alguns estudiosos agiram na sua dependência dessa limitação filosófica de uma certa época da história europeia, fez com que eles passassem a
questionar e rejeitar muita coisa da Bíblia. Não é possível que Jesus andou sobre as águas, porque isso não é fisicamente explicável. Imagina, o Mar Vermelho não abre coisa nenhuma. Não existe isso. Quer dizer, essa leitura não faz sentido à luz do texto, e ela parte de um pressuposto que é diferente do que o texto bíblico procede. Além disso, outros tipos de perspectivas liberais surgiram sobre o texto, que são leituras sociologizantes ou psicologizantes. São ideias de que o texto fica debaixo de uma autoridade maior, que é um teólogo, um filósofo, um psicólogo, e a Bíblia começa a perder a sua referência e ser explicada a partir de uma teoria simplificada de um indivíduo que viveu durante um certo tempo e achou um monte de coisa que 2 gerações depois o pessoal já descobriu que ele não tinha visto um monte de coisa, ele se tornou desatualizado. Meus queridos, a Bíblia é simplesmente impressionante. Por quê? A Bíblia é multifacetada. Alguns até estudiosos gostam de dizer que ela é polissêmica, no sentido em que ela tem interface para conectar com qualquer cabo. Ela é surpreendente porque ela fala ao coração do indígena, igual a semana passada eu estava em Roraima conversando com os irmãos da tribo dos Macuxis e vendo o testemunho deles, como Deus havia abençoado a vida deles por meio de Cristo Jesus. Conversando com irmãos da Coreia, do Japão, da Europa, da América do Norte, amigo angolano que conversei algum tempo atrás, que veio de lá. A Bíblia fala com força ao coração de todo mundo, com um impacto tremendo, porque ela é palavra divina. Então, nesse sentido, a gente tem que tomar um cuidado com as leituras equivocadas da Bíblia. Se do lado de lá nós temos gente que tenta colocar a Bíblia debaixo, vamos dizer, de uma camisa de força a partir das tentativas dos últimos séculos do pensamento ocidental, do lado extremo direito nós temos também pessoas que fazem outras coisas que o Ministério da Saúde Espiritual adverte pode fazer mal à sua vida. O que essas pessoas fazem? São as pessoas da extrema direita, igual aquele sujeito que estava pregando: meus irmãos, o crente não pode ir em festa, porque é festa do diabo, a festa na verdade é o aniversário de Satanás, quem vai em festa vai para o inferno, porque em festa não se vai e tal. Aí alguém levantou: mas seu irmão, veja aqui, a Bíblia está dizendo que Jesus foi lá no casamento, nas bodas de Caná, então quer dizer que ele foi numa festa, mas não devia ter ido, porque tal. Então, é muito interessante como que algumas pessoas lidam indevidamente com a Bíblia. É o pessoal que vai fazer o oposto, que vai fazer da Bíblia uma espécie de camisa de força legalista que ela nunca pretendeu ser, que às vezes torna a Bíblia uma espécie de centro de escravidão na vida das pessoas. Eu fiquei surpreso há uns anos atrás, no interior do estado do Maranhão, conversando com um cidadão, tentando falar do Evangelho de Jesus para ele, e ele olhava, fazia uma cara feia, voltava tal, até que uma hora ele abriu o jogo e falou: o senhor é crente? Eu falei: sou, senhor. Por quê? Mas o senhor é mesmo? Eu falei: claro. Bebe café? Eu falei: bebo. Por quê? Então não é, porque o crente que é crente nem café não bebe. Essa é a ideia que ele tinha. Deus quer que a gente seja diferente, mas alguns preferem ser esquisitos. Então, nós temos alguns grupos, né? Você sabe que no meio dos muçulmanos tem os xiitas, no meio dos evangélicos tem os xaatos. Então, a coisa é bem complicada. Muitas pessoas perdem totalmente a direção. Porque, em vez de ouvir a palavra de Deus, essas pessoas criam códigos restritos, escravizadores, legalistas, que não é o que Deus está dizendo. Trocam a direção de Deus por leis humanas. E é por isso que eu vejo muita gente revoltada e distanciada de Deus, porque eles têm caricaturas do Evangelho, interpretação, visão da Bíblia indevida da realidade, e a gente compreende o que vai acontecer. É o confessionalismo exagerado, são as percepções místicas, legalistas, indevidas sobre o texto, que provoca seguramente um distanciamento do texto sagrado. É importante destacar que a Bíblia é palavra de Deus, palavra que merece
toda a confiança. Nós vamos falar sobre alguns aspectos técnicos na sequência. Ela é uma palavra de Deus que a maior parte dos estudiosos que defende, uma palavrinha importante aqui, uma hermenêutica de afirmação do texto sagrado, em vez de você ler o texto com uma suspeita, com uma crítica que venha de um lado ou de outro, você deixa o texto falar e respeita o que ele está dizendo, independentemente dos seus pressupostos, para que time você torce, onde é que você quer chegar. Respeite o texto, a sua referência é o que tem valor. E nesse sentido, a Bíblia tem autoridade, tem confiabilidade. Os estudiosos, às vezes, eles não são tão claros do que eles querem dizer sobre isso. A Bíblia é um livro sem erros, inerrante. O que precisa ser bem entendido, porque às vezes você vai encontrar algumas questões na Bíblia que levantam dúvidas e o texto não tem a intenção, vamos dizer, de colocar aquela realidade para satisfazer um gosto ocidental do século XX, do século XXI. Então nós temos algumas dificuldades bíblicas, como nós chamamos, mas que quando nós entendemos direito a natureza da literatura, o que o texto está querendo dizer, qual o contexto onde ele foi escrito, o pano de fundo, o seu objetivo, a gente vai entender que o texto não tem um erro, mas ele tem uma maneira de apresentar a verdade que é compreensível no contexto em que ele foi apresentado. Mas o que eu gostaria de destacar, que precisa ser entendido, é que a Bíblia é a palavra de Deus que traz uma verdade verdadeira. No entanto, essa verdade verdadeira não é uma verdade exaustiva. Por que isso é tão importante? Porque senão a pessoa, como encontrei um rapaz que fala, eu não acredito em adolescência. Por quê? Porque na Bíblia não tem a palavra adolescente. Então a adolescência não existe, isso é uma invenção humana. Ou a pessoa é adulta, ou é jovem, ou é criança. Não existe a palavra adolescente, foi criada pelos homens maus e pagãos. Como também não acredito em férias, não tem a palavra férias na Bíblia. A pessoa deve trabalhar 6 dias, descansar no sábado, férias é antibíblico, não tiro mais férias. Amém, irmãos? Ninguém respondeu. Então, quase que eu respondi, na Bíblia também não tem picanha, muito menos com alho, né? Então, qual que é o problema? O problema é não entender o escopo da revelação. A palavra de Deus, tudo que ela diz é confiável, é verdade, deve ser devidamente interpretado, mas não quer dizer que Deus revelou, por exemplo, qual é a combinação química exata do ácido fórmico, que as formigas que mordem o seu pé no jardim deixou. O texto bíblico não tem essa intenção. Também não vai falar, né, dos RNA transmissores, nem tem intenção de falar de que material é feito Phobos e Deimos, os satélites de Marte. Por quê? Não há uma revelação exaustiva sobre o mundo, sobre o universo. A Bíblia é escrita para nos mostrar exatamente, perante Deus, qual é a nossa origem, qual é a origem dos nossos problemas, o que nós estamos fazendo aqui e qual é a história da redenção que Deus nos apresenta e nos leva para a nossa missão. E o restante Deus nos deu capacidade, inteligência e condição de entender, de estudar. Por isso que é totalmente pertinente analisar e estudar o mundo de Deus, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo dos que nele habitam, Salmo capítulo 24, verso 1. Aí nós temos uma visão da realidade importante, porque senão a pessoa acaba se confundindo totalmente na compreensão do universo bíblico. Da onde vem a escritura sagrada que nós temos em nossas mãos? Nós temos o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento escrito em quase todo em hebraico, um pequeno trecho de Esdras, um versículo de Jeremias e o trecho de Daniel 2, verso 4 até o final do capítulo 7 em aramaico. Esse texto que foi escrito no contexto da história do Israel antigo e que gerou muita discussão e polêmica. Por quê? Porque até bem pouco tempo nós tínhamos manuscritos hebraicos completos à nossa disposição somente do ano 950, ano 1000 depois de Cristo.
Como é que eram feitos os manuscritos antigos? Esses manuscritos eram copiados em papiros, que os papiros são de uma planta que cresce especialmente no Egito, e esses papiros são frágeis demais, eles desaparecem. Há pouquíssimos papiros ligados ao Antigo Testamento. Existe o caso, por exemplo, de um papiro famoso chamado papiro Nesh, com texto de Êxodo 18, que foi encontrado ali no Egito. Mas a maior parte do material que a gente tinha eram os pergaminhos, que são couro de cabra ou de ovelha, que são animais puros segundo a lei, que aparecem mais tarde e preservam o texto com mais facilidade do que os antigos papiros. Fora isso, o mundo antigo tinha também algumas pequenas peças que a arqueologia trouxe, como algumas estelas, pedras com inscrição, e especialmente pedaços de óstraca, um pedaço de cerâmica de argila com algum escrito e alguns poucos selos da antiguidade que foram preservados, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Mas em termos de manuscrito era pouca coisa. O que o pessoal sempre utilizou? Da onde vem qualquer Bíblia que você tem que foi traduzido para o português? Vem de um texto hebraico cuja base é chamado Códice de Leningrado, que é um texto chamado massorético, porque os antigos judeus desenvolveram um método de pontuação no texto consonantal do Antigo Testamento, e fizeram cópias, as duas mais importantes da Idade Média que chegaram até nós, é chamado Códice de Alepo e o Códice de Leningrado, e especialmente no século XIX, os estudiosos alemães, como Rudolf Kittel, e depois um projeto que demorou 11 anos, feito pela Deutsche Bibelgesellschaft, a Sociedade Bíblica Alemã, de 1967 a 77, durante 11 anos, fizeram um trabalho de pegar esse texto massorético, com todas as suas anotações do lado, e compararem com a Septuaginta, que é a primeira tradução bíblica da história para o grego, que foi inclusive muito importante para o Novo Testamento, comparar com um texto chamado Pentateuco Samaritano, que a tradição samaritana preservou, que dá para comparar com o Pentateuco que nós temos, e com diversas traduções dos textos bíblicos feitas pelos judeus quando traduziram para o aramaico, são chamados targums aramaicos. E então o que acontece? O pessoal pegava texto do lado do outro para ver se havia qualquer pequena diferença, para ver e estudar, avaliar qual que é o texto que realmente parece ser mais próximo do original. Preste bem atenção pelo seguinte: não existe nenhum texto da história humana tão bem preservado como a Bíblia. Existem dificuldades, quer ver, existem problemas, esses problemas não são tão complicados e difíceis assim, nenhum dos problemas realmente interfere em qualquer doutrina fundamental que a gente tem, mas a grande parte dos problemas textuais são problemas pequenos. Um caso interessante lá em Gênesis 10, versículos 5, 6, ali aparece um sujeito que era chamado nas traduções de Rodanim. Mas como o R, o Resh, no hebraico é muito parecido com o D, que é o Dalet, é quase igual, algumas versões têm Rodanim, outros têm Dodanim, o que não afeta nem a você, nem a mim, né? Consequentemente, muitos desses problemas são pequenos, limitados. Quando há alguma coisa, a própria NVI, ou mesmo Almeida 21, tem algumas anotações que mostram onde há alguma coisa fundamental sobre isso. Mas quando se falava do Antigo Testamento, o pessoal dizia, mas vamos falar a verdade aqui. Isso aí, o pessoal está falando, mas eles têm texto de 1000 depois de Cristo. Esse negócio não pode ser verdade. Até que, o pessoal foi e, sem ter qualquer expectativa, dois pastores de rebanho em 1947 estavam passeando pela região de Qumran, na época território jordaniano, e o Mohamed El-Dib, com seu companheiro, estava ali, e uma cabra entrou numa caverna e ele jogou uma pedra.
Quando jogou a pedra fez um barulho diferente, ele foi ver que barulho estranho é esse, e foi lá e descobriu um jarro grande, e nesse jarro havia vários manuscritos velhos, e aquele beduíno simples pensou, tem uns malucos na cidade que gostam dessas velharias, eu vou dar um jeito de ganhar uns trocos hoje. E ele pegou aquilo ali e encontrou um comerciante que era chamado de Cando para fazer esse tipo de coisa, e de fato esses manuscritos inicialmente começaram a ser vendidos dessa maneira, a tal ponto que alguns deles chegaram aos Estados Unidos e saiu até uma notícia no jornal, um anúncio, vende-se manuscritos velhos, antigos, né, que seria um excelente presente para uma instituição, né, caixa postal tal, né, pode procurar gente assim, tal foi a coisa, até que alguns desses, mediante esse comércio inicial, caiu na mão de um professor chamado Eleazar Sukenik, que era um estudioso da Universidade Hebraica de Jerusalém. Quando ele começou a mexer no negócio e viu o que aquilo significava, ele falou, não, nós temos que ver o que é isso. Então foi montada uma expedição de estudo a partir de 1947 até 1956, sob a liderança da Universidade Hebraica de Jerusalém, com participação de nomes muito importantes, como o famoso arqueólogo Roland Devaux, entre o próprio Sukenik, e eles então fizeram uma pesquisa detalhada e descobriram o quê? 11 cavernas, e mais 3 localidades mais distantes dessas cavernas, onde eles acharam manuscritos da época do Novo Testamento, alguns anteriores ao Novo Testamento. Os manuscritos podem variar desde o ano 200 a.C. até o ano 70 depois de Cristo. Esses manuscritos foram achados de todo o Antigo Testamento, exceto do rolo de Esdras, Neemias e Ester, e Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, que parece que não estava na leitura principal daqueles que viviam naquela região. O que aconteceu? Um grupo de pessoas, que os estudiosos muitas vezes associam com os essênios, era uma comunidade que se autodenominava de Yahad. Esse grupo de pessoas estava absolutamente desconsolado e sem acreditar mais na realidade religiosa do mundo deles. Porque como é que era o mundo da época? Havia um tipo de pessoa que era chamado de fariseu, o judeu religioso, que vivia lendo a Bíblia, estudando, decorando o versículo, aquele judeu tradicional, mais parecido com o batista, presbiteriano, com o pessoal mais assim. Tinha um outro tipo, saduceu, que era mais helenizado, mais assim, classe alta, já tinha mais jeitão de episcopal, anglicano e luterano, assim, um pessoal mais envolvido com a política mais forte de Roma. Havia um outro que dizia que tinha que jejuar, orar, porque o mundo ia acabar e tinha que se afastar de tudo, que era mais parecido com os pentecostais de hoje, nada de novo debaixo do sol, uma geração, né? Então, esses grupos, e havia o pessoal que era envolvido com política, que eram o pessoal que queria matar romano, que eram os zelotes e os seus, que estava mais ligado com o pessoal da CUT, CGT e PSTU e outras coisas mais, né? Tinha uma conotação assim mais forte, né? Vermelho sangue, né? E aí a coisa era muito complicada naquele contexto, e esse grupo era o grupo que não acreditava na religião dos sacerdotes nem dos fariseus, e eles então se afastaram, fizeram uma espécie de quartel-general ali no lugar do Mar Morto, e eles escreveram um livro chamado A Guerra dos Filhos das Trevas contra os Filhos da Luz. Eles eram filhos da luz, estavam esperando o fim do mundo. E quando faziam isso, como eles eram muito sérios, tem uma ideia, o pessoal, para guardar o Shabat, o sábado, tinha tanta preocupação de obedecer a Deus, que eles nem comiam direito na sexta para não precisar usar o banheiro no sábado, para realmente ficar absolutamente nem em repouso no Shabat. Esse pessoal que vivia estudando e copiando os manuscritos, alguns associam João Batista com eles por causa do tipo de comportamento. Eles estavam ali até que começou a famosa guerra dos judeus contra os romanos, que começa no ano 66. Eles descobriram, por exemplo, na caverna 4, que o soldado romano entrou lá, passou a espada assim, em cima de alguns manuscritos e foi embora.
porque estava procurando fugitivo. Quando a guerra dos judeus contra os romanos causada pelos zelotes aconteceu, por isso ela começa no ano 66 e Jerusalém é destruída no ano 70, e depois, finalmente, em 72, 73, Massada vai cair completamente. Esse pessoal então fugiu e deixou os manuscritos tudo lá, guardado nas cavernas, que era o maior tesouro que eles tinham. Deus é muito legal. Por quê? Porque Deus esperou o pessoal inventar um monte de teoria, e falar que tudo é assim, e aumentar todo o grau máximo de incredulidade, descrença, e chutar o pau da barraca, legal, fazer de tudo, e aí, quase 2000 anos depois, 1900 anos, Deus chega, aqui ó, só vocês darem uma olhada, quer ver? Esses manuscritos vieram comprovar para a gente que mais do que qualquer livro da história humana, o texto bíblico foi preservado como nunca. Hoje existe um museu dos manuscritos do Mar Morto em Jerusalém, que tem uma cópia do texto de Isaías, e quem estudou hebraico assim, de uma maneira mais abençoada, porque às vezes tem hebraico light, sem colesterol, que a pessoa só lê pelo poder do Espírito, né? Mas quem estudou um pouquinho mais, pode chegar lá e olhar e ver Rechazon, Nasher Hazar, Yeshayah, Yohanavi, está lá para qualquer pessoa que lê e vê que esse é o mesmo texto que a gente tinha à nossa disposição, porque Deus preservou a sua palavra de maneira muito especial. Aliás, um convite para vocês, nós estamos fazendo um contato, no dia 7 de agosto, o diretor dos manuscritos do Mar Morto vai estar aqui no Rio de Janeiro, vai ter um congresso especial lá no Seminário Batista do Sul, e também em São Paulo, na Faculdade Teológica, quando a gente vai ter oportunidade de ver o responsável por eles para fazer uma palestra. Vai ter uma conferência especial que vocês aguardem as informações mais específicas. E em relação ao Novo Testamento, o que a gente pode dizer? Nós vamos encontrar uma quantidade enorme de manuscritos encontrados. O Novo Testamento é mais recente, então nós temos uma quantidade grande de papiros, alguns tão próximos do Novo Testamento, que a gente até fica muito impressionado, como o chamado P46, P52, mais conhecido como John Rylands, o chamado também papiro de Oxyrhynco, Chester Beatty, alguns desses que começam aí por volta 130 depois de Cristo. E aguardem, tá? Porque recentemente foi descoberto mais material do Novo Testamento que não foi publicado ainda. E parece, tudo indica que é antes do primeiro século. Porque os antigos mais liberais chegaram a sugerir que todo o Novo Testamento tinha sido escrito no quarto século, ano 300 ou 200 e pouco depois de Cristo. Essa quantidade grande de papiros em diversos museus do mundo, com os principais pergaminhos completos, que a gente chama de códices. Os principais são o Alexandrino, o Vaticano, o Sinaítico, que são a base dos estudiosos para a gente poder olhar e ver o texto do Novo Testamento mais próximo do original. Muitos estudiosos sugerem que a pureza do texto do NT varia de 90% a 99%. E a maior diferença entre os manuscritos divergentes é a seguinte: Cristo Jesus e Jesus Cristo. Veja que diferença impressionante. Então, o que a gente vai descobrir tão impressionante? Você dê uma olhada. Os manuscritos da história recente, por exemplo, de César, a cópia mais antiga que nós temos, César morreu no ano 44 a.C., Augusto César. A cópia mais antiga sobre ele é do ano 900 da era cristã. Nós temos só 10 cópias, são 1000 anos de distância, e ninguém fala que César não existiu. Platão, que é um dos principais fundamentos da história do pensamento ocidental e mundial, morreu no ano 347 a.C., a cópia mais antiga ligada a ele é do ano 900, 1300 anos depois temos só 7 cópias. Aristóteles morreu em 322, pai do pensamento tomista, do pensamento medieval, cópia mais antiga também da Idade Média, por volta de 1100, tem 49 cópias. Heródoto tem 8 cópias, 1300 anos depois da sua morte, no ano 425 depois de Cristo. A Ilíada de Homério, essa é espetacular, porque tem cópia do ano 400 a.C.,
sendo que ele morreu por volta de 900. 500 anos, tem 643. Olha que coisa impressionante. O Novo Testamento termina de ser escrito no ano 95. No ano 125 já tem manuscrito, 30 anos depois. Total de cópias, manuscritos, unciais, 24 mil. Doideira total. É impressionante. Por isso a pessoa pode dizer o que quiser, mas não existe documento mais fundamentado, com quantidade. Você tem toda uma ciência detalhada, que se você vai acreditar no que está escrito, é decisão sua, mas não há nada que tenha tantos textos disponíveis a qualquer estudioso como as cópias da Bíblia. No caso do Novo Testamento, de maneira impressionante. No caso do Antigo Testamento, a gente vai ver como os manuscritos do Mar Morto foram tão valiosos e significativos para que a gente pudesse ter acesso à palavra de Deus. Além disso, quero terminar, à noite a gente vai falar um pouco mais, vou abrir um espaço para as perguntas já. Eu vou para Israel com frequência, para as terras do Oriente Médio, já estive lá pelo menos umas 20 vezes, e é impressionante, não tem uma vez que a gente chega, que depois de 1 mês, 2 meses, o pessoal, achamos um negócio novo. Recentemente, os irmãos não fazem ideia da quantidade de coisas que foram descobertas e que são absolutamente significativas para a gente entender, compreender e, em grande medida, confirmar o texto bíblico. Quer ver algumas coisas interessantes? Há algum tempo atrás, o pessoal dizia o seguinte: essa história de Davi e Salomão está mal contada. É muita coisa maravilhosa para 2 reizinhos do Israel antigo. Isso aí foi o seguinte, os mais críticos diziam. Isso aí o pessoal, muitos anos depois, querendo criar uma história bonita de si mesmo, inventou um negócio assim, muito além da conta, porque não é possível que no tempo de Davi e Salomão tivesse essa realidade descrita na Bíblia. Em pouco tempo aconteceram várias coisas. Em 1993, lá onde eu caí, machuquei essa mão aqui, que apenas ficou bem suada, mas não foi nada abençoado aqui, doeu bastante. Em Tel Dan, eles acharam uma placa que é chamada Estela de Tel Dan, que é do século IX a.C., por volta de 850 a.C., escrita em paleo-hebraico, com o alfabeto desse século específico, por um rei da Síria, possivelmente o rei Azael. Lá nessa placa, que está no Museu Arqueológico de Jerusalém, está escrito explicitamente que o rei faz referência a Beit David, ou seja, a casa de Davi. E isso mais de 100 anos depois da morte de Davi, reconhecendo que havia um negócio chamado dinastia de Davi 100 anos depois de Davi. Que o rei de Davi não era um negócio assim que alguém colocou no fundo da cozinha lá, não, era uma coisa que tinha muito mais expressão do que se imaginava. Pesquisas recentes, feitas com tecnologia de alto padrão, descobriu que o nível de exploração mineral e de trabalho feito no sul de Israel, perto de Tímina, de Eilat, não poderia corresponder ao tipo de sociedade pequenininha e limitada que os críticos faziam, e portanto essas teorias mais negativas acabaram perdendo espaço. Isso é coisa bem recente. Em 2004, a arqueóloga Eilat Mazar resolveu fazer uma escavação na parte acima, mais elevada, da antiga cidade de Davi, que é a Jerusalém original, que tem 3.000 anos. E ela descobriu um complexo, uma espécie de palácio muito grande para a época, que ninguém achou o SIC, o RG do Davi, né, e nem o iPad dele não estava lá, mas aquilo só pode ser uma espécie de fortaleza real, e ela considera o Palácio de Davi. Em 2009, agora vai fazer 4 anos, ela, um pouquinho mais acima, escavou uma outra estrutura que foi descoberta, porque até então ninguém tinha achado nada ligado a Salomão em Jerusalém. Ela encontrou a estrutura de uma grande construção que está na parte sul, para quem desce da escadaria do antigo templo da época de Jesus, na parte mais lá para baixo,
que são construções que só podem ser da época salomônica. Tanque de Siloé, onde Jesus lá mandou o homem se lavar, foi descoberto em 2005, agora recente. Ano passado eles acharam, ou ano retrasado acharam o nome de Golias numa pequena peça filisteia ao sul. Acharam na parte lá da cidade de Davi, lá embaixo, uma pequena inscrição muito limitada, que apresentava a vinda de um homem de Belém que veio a Jerusalém pagar imposto no século VII a.C. O pessoal dizia, não, mas Belém não era uma cidade nos tempos mais antigos, isso aí não é possível. E hoje você tem uma comprovação objetiva interessante. É muito impressionante, mesmo que haja problemas na arqueologia, haja dificuldades, haja questões que ainda a gente não tem resposta, como nos últimos anos a gente tem tido um enriquecimento impressionante daquilo que nós viemos a descobrir sobre a Escritura Sagrada, que tem mostrado que, de fato, isso nos ajuda a entender e tem iluminado o conhecimento, tem mostrado que Deus manteve a sua palavra através da história de maneira especial e tem permitido que cada vez mais confirmações mais objetivas e diretas de que essa palavra vem de Deus e que elas têm sido percebidas a cada dia de uma maneira muito particular, o que é bastante valioso para nossa compreensão, entendimento e para o nosso coração em relação à Escritura. Deus abençoe a nossa vida, e a próxima vez que você for ler a Bíblia, faça o favor de ler direito, com bastante responsabilidade, quanta coisa custou para que esse texto chegasse à sua vida e fizesse o que ele fez. Quanto amo a tua lei, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus abençoe o nosso coração e a nossa vida nessa manhã.